Trump disse que a operação na Colômbia seria uma boa ideia. Operação na Colômbia. E o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu que a população tome o poder, caso eles sofram qualquer ato ilegítimo de violência. Vamos então até a Colômbia para que nós possamos saber esses detalhes em relação ao que foi dito por Donald Trump e também a situação neste momento com a Luciana Tadeu, que está na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Luciana Tadeu, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Queria começar parabenizando vocês por essa cobertura com essas imagens que vão ficar com certeza na memória de todos os venezuelanos, com Nicolás Maduro sendo levado para o tribunal com essa vestimenta, né, roupa de presidiário, algemado, realmente cenas muito impressionantes para a gente que cobre Venezuela há muito tempo, muito impactante, assim, desculpa o personalismo do comentário, mas eu fiquei toda arrepiada vendo essas imagens e ouvindo a sua descrição, porque realmente é algo sem precedentes para a Venezuela, é algo que pode ser exemplificador para outros integrantes do regime venezuelano, porque é importante lembrar que, apesar de tudo isso acontecendo, o chavismo continua governando a Venezuela, com Delcy Rodrigues como presidente encarregada e diversos integrantes acusados também pelos Estados Unidos de integrar esse suposto cartel de Los Soles, sobre o qual nem existe um consenso da existência, e a Priscila Yazbek, que estudou muito isso, pode falar bastante sobre esse assunto também, Elisa. Diversos integrantes que hoje continuam comandando a Venezuela são acusados pelos Estados Unidos de estarem envolvidos com o tráfico de drogas. Então, é algo que gera uma expectativa por aqui sobre como quem está comandando a Venezuela agora vai responder diante dessas imagens que são exemplificadoras e, ao mesmo tempo, uma ameaça para quem é acusado por Donald Trump de tráfico de drogas, de narcoterrorismo. Queria comentar um pouquinho da situação da fronteira, que por enquanto a situação é de tranquilidade, mas vocês conseguem ver atrás de mim que é uma tranquilidade com certa apreensão. A gente vê militares posicionados aqui na Ponte Internacional Francisco de Paula Santander, que é a ponte internacional que conecta Cúcuta, na Colômbia, com a cidade venezuelana de Ureña. Esses militares me contam que eles costumam fazer operações de controle, mas não costumam ficar de maneira fixa, permanente, aqui na entrada da ponte. Vocês conseguem ver no fundo dessa ponte, já é a entrada da cidade venezuelana de Ureña. Vocês conseguem ver a bandeira da Venezuela flamando ao fim da ponte e existe então essa presença militar que não costuma ser permanente. A gente vê isso nas pontes fronteiriças, nas passagens fronteiriças desde ontem. Inclusive ontem mostramos outra ponte internacional, a Simón Bolívar, onde havia inclusive carros blindados do Exército Nacional colombiano. E essa presença militar acontece, claro, pelo medo de algum tipo de colapso na Venezuela devido a toda essa situação de instabilidade, mas também, Elisa, com certeza vai ser mantida diante dessas ameaças de Donald Trump. Como você mencionou, Donald Trump foi questionado por jornalistas sobre uma eventual operação na Colômbia e ele falou que seria uma boa ideia. E diante disso, Gustavo Petro respondeu, fez uma publicação bastante contundente em relação a essas declarações, diz que ia esperar para ver direitinho a tradução do que Donald Trump disse, para ver se corresponde com o que ele está lendo na imprensa colombiana sobre essas declarações, mas já disse que no caso dele ser preso, no caso de haver algum tipo de operação contra a Colômbia, isso vai acordar o jaguar. E aí ele se refere, né, claro, a uma fúria da população colombiana, e ele disse que o jeito de defendê-lo no caso de que ele seja preso, ele, Gustavo Petro, seja preso pelos Estados Unidos, que a maneira de defendê-lo é que a população tome o poder em todos os municípios do país. E nessa publicação, ele diz que a ordem que existe para a força pública, para as forças de controle de segurança da Colômbia, é que disparem contra o invasor e não contra a população. Então, instando aí a população, pedindo que a população saia às ruas no caso de que ele seja preso e de que ocupe, de que tome o poder
do país. Então, declarações bastante fortes que aumentam a tensão e que me fazem pensar também, claro, o Petro está defendendo a sua soberania. Essa situação com Nicolás Maduro é uma situação que certamente está colocando diversos governos da região em estado de alerta, porque uma acusação de envolvimento com tráfico de drogas pode surgir a qualquer momento para justificar algum tipo de ataque, porém também me faz lembrar de todas as vezes que Nicolás Maduro provocou Donald Trump, falando: venham me capturar, seu covarde, dançando diante de ameaças de Donald Trump. Agora a gente vê que Donald Trump realmente cumpriu a ameaça dele de capturar Nicolás Maduro, de tirá-lo no poder, apesar de, importante sempre ressaltar que a Venezuela continua sendo governada pelo chavismo. Os indícios que a gente tem é de que a oposição não vai chegar ao poder, pelo menos com o auxílio de Donald Trump, nesse momento. A gente ainda não sabe nada sobre convocação de eleições aqui na Venezuela, então é uma situação de bastante tensão e que não envolve somente a Venezuela, também envolve a Colômbia. E, por último, eu já te devolvo, Donald Trump também foi questionado sobre Cuba, a situação de Cuba, um país embargado, sancionado pelos Estados Unidos, denuncia historicamente um bloqueio dos Estados Unidos contra o país, e Donald Trump diz que acredita que com Cuba não será necessário algum tipo de operação, porque acredita que ao os Estados Unidos obterem o controle do petróleo venezuelano, que o Donald Trump já disse que quer acesso total ao petróleo venezuelano, isso vai deixar de financiar Cuba, Cuba vai deixar de ter petróleo e com isso Cuba colapsaria sozinha, sem a necessidade de algum tipo de intervenção dos Estados Unidos, Elisa.